Olá, meu nome é Thiago Menara e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Como Aplicação dos Conceitos do Lean Thinking em Lavanderias Hospitalares, uma revisão sistemática de literatura. A área que está inserida esse artigo é Engenharia de Operações e Processos da Produção. Os autores desse artigo são a Larissa Gabriele, eu, Thiago Menara, a Ana Carolina, o Carlos Henrique e Isabela Maganha, todos da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Bem, introduzindo um pouco o artigo, a melhoria dos processos é um princípio cada vez mais buscado pelas organizações, e essa melhoria dos processos é justamente o Lean Thinking, que é você identificar e eliminar as atividades que não agregam valor ao processo, de maneira a produzir mais com menor consumo. E uma organização que vem aplicando o Lean Thinking ao decorrer desses anos são os hospitais. E quando aplicado em organizações hospitalares é denominado como Lean Healthcare, mas o valor é definido de acordo com a perspectiva do paciente. E um dos setores que possui impacto significativo na assistência prestada pelo hospital é a lavanderia, pois o produto final agrega a valorização que o paciente tem sobre o serviço prestado. Então, o objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão sistemática de literatura, uma RSL, sobre a aplicação dos conceitos do Lean Thinking em lavanderias hospitalares. Essa pesquisa partiu da necessidade de identificar os principais problemas, desperdícios, ferramentas, metodologia, resultados, dificuldades sobre estudos de Lean Thinking em lavanderias, para servir de suporte para posteriores pesquisas. Então, o artigo foi dividido em introdução, o que é RSL, o desenvolvimento, resultados e discussões e, por fim, considerações finais. Então, a revisão sistemática de literatura, ou RSL, é uma ferramenta utilizada para mapear e avaliar a diversidade de conhecimento para uma específica investigação acadêmica. Denning e Trenfield, de 2019, dividem a RSL em 3 etapas, que são planejamento, condução e resultados e análises e discussões. Então, na fase de planejamento, é importante definir os critérios de inclusão e exclusão e verificar se os estudos realmente abordam a questão da revisão sistemática de literatura. E também deve-se definir os principais pontos de análise no qual pode-se usar o modelo PICOSS. O modelo PICOSS, a letra P é de problema, que você deve definir a questão principal para a investigação. Na intervenção, você descreve as maneiras de resolver. Na comparação, você fornece maneiras pelas quais é possível quantificar e avaliar como o sistema está funcionando antes e depois da intervenção. No resultado, você expõe o resultado desejado e no contexto você define os limites. Durante o planejamento, você deve identificar estudos com uma investigação de bancos de dados de pesquisa, que é você pesquisar lá em revistas online, websites, jornais, e você faz essa pesquisa, pode ser uma pesquisa avançada, utilizando operadores que estão nesse quadro, ou você faz um agrupamento de palavras-chave. Na fase de condução, são identificados estudos publicados, analisados os trabalhos, avaliada a qualidade e se eles respondem às perguntas da pesquisa. E na análise de discussões, você sintetiza todas as informações, interpreta os dados e as informações geradas. Então, na nossa RSL, as perguntas a serem respondidas são o ano de publicação, o local, o tipo, os desperdícios identificados, as soluções e resultados dos estudos, as ferramentas e métodos, as dificuldades encontradas e oportunidades de trabalhos futuros. A gente definiu o Passival como ferramenta para auxiliar na elaboração da RSL, que é uma ferramenta online colaborativa que você consegue conduzir todas as etapas da RSL. Esses são os critérios de inclusão e exclusão que vocês podem consultar melhor no artigo. E esse foi o modelo PICOSS. Também está no artigo os agrupamentos de palavra-chave e as strings que foram geradas para busca nesses principais bases de trabalhos acadêmicos que a gente selecionou, que é o Scopus, o Web of Science, o SELO e o ENEGEP. Então, a gente conseguiu um total de 60 estudos, a gente conseguiu buscar, mas apenas 7 foram aceitos de acordo com aqueles critérios de inclusão e exclusão. Esse aqui é um gráfico com os principais desperdícios identificados, que é o de processamento, que de
7 artigos, 6 identificaram o desperdício de processamento. A principal solução que a gente viu nos artigos foi a padronização do trabalho, e as principais ferramentas para solucionar os problemas foi os mapeamentos do fluxo de valor e funcional, e também a cronoanálise, diagrama de Chikawa, metodologia Six Sigma, histograma e procedimento operacional. Relativas às dificuldades, apenas um estudo mencionou, que foi o de André, que explicou que como os processos não possuíam padronização, houve dificuldade na mensuração de cada etapa. E devido ao tempo longo de alguns processos, poucas amostras foram coletadas para análise. A respeito das oportunidades para trabalhos futuros, dois mencionaram. O primeiro, eles aconselharam aplicar o mesmo método de simulação adotado no estudo, considerando tempos de processamento de forma estocástica, e o segundo, recomendo identificar a eficiência em relação aos custos. Esse é um gráfico mostrando o ano de publicação, então os estudos começaram a ser publicados em 2011. Como eu disse, 6 de 7 artigos abordaram sobre o desperdício no processamento em si, e eles mencionaram nas seguintes formas: falta de padronização dos processos, falta de definição de cargas, falta de definição de procedimentos, falta de controle, tempo elevado para controle de estoque e formato inadequado de trabalho. E esses mesmos estudos mostraram a padronização do trabalho como principal solução. Um exemplo foi um artigo que diz que com a criação de 5 procedimentos operacionais padrões e 8 documentos comprovativos, foi possível diminuir a perda de roupa em 100%. Então, a ferramenta mais utilizada foi o mapeamento de processos para identificar desperdício e realizar melhorias, e também concentrar esforço em processos que realmente são importantes para o cliente. Então, nas considerações finais, a gente viu que a filosofia Lean Thinking começou a ser publicada em 2011. O principal desperdício mencionado foi o processamento em si, que diz respeito às etapas que não agregam valor ao produto final. E a principal solução vista foi a padronização do trabalho, por exemplo, a criação de procedimentos operacionais padrões e a definição de cargas, que nesse estudo reduziu a perda de roupa em 100%. Relativas às dificuldades, apenas o estudo mencionou, que foi a falta de padronização e tempo elevado de alguns processos que dificultou a mensuração. Então, foi possível constatar com essa revisão sistemática de literatura que o mapeamento de processo é a ferramenta mais utilizada, e também que estudos futuros são necessários para determinar se melhorias em lavanderias agregam valor na percepção do cliente final, no caso o paciente, e não apenas na visão da empresa ou dos funcionários. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que na base de dados, a base de dados que mais se encontraram estudos foi no Energep. Essas são as referências da apresentação. E esse é o meu contato de e-mail, thiagomenar@unifei.edu.br. Estou à disposição para eventuais dúvidas e muito obrigado.